Entender o conflito entre Israel e Hamas é fundamental para analisar suas causas e origens. Vamos explorar os principais aspectos desse conflito. Mas, antes, se você puder curtir e se inscrever no nosso canal, eu agradeço. Origens do conflito, décadas de 1940 a 1960. O conflito entre Israel e Hamas tem raízes profundas que remontam às décadas de 1940 e 1960. O movimento sionista e a criação do Estado de Israel em 1948 foram marcos cruciais. No entanto, a luta pela terra, com reivindicações israelenses e palestinas, criando os mesmos territórios, criou cedo. Causas iniciais, 1967, década de 1980. Nos anos 1960 e 1970, o conflito se intensificou à medida que os palestinos foram deslocados após a Guerra dos 6 Dias em 1967, quando Israel conquistou a Cisjordânia, a faixa de Gaza e Jerusalém Oriental. Grupos palestinos, incluindo a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, lideraram a resistência armada contra Israel. Surto do Hamas, décadas de 1980 a 1990. Na década de 1980, o Hamas, uma organização palestina islâmica, emergiu como uma força significativa. Eles se opuseram a Israel por razões religiosas e políticas e buscaram estabelecer um Estado Islâmico na região. O Hamas e outros grupos palestinos lideraram ataques terroristas contra alvos israelenses. Acordos de paz, década de 1990. Nos anos 1990, os Acordos de Oslo foram assinados, estabelecendo uma base para a coexistência entre israelenses e palestinos. No entanto, a implementação desses acordos foi marcada por desafios e violência de ambos os lados. Intensificação do conflito, anos 2000, presente. O início do século XXI testemunhou uma escalada do conflito. A Segunda Intifada, de 2000 a 2005, resultou em confrontos violentos. Em 2006, o Hamas venceu as eleições na faixa de Gaza e tomou o controle da região. Isso levou a um bloqueio israelense e a uma série de conflitos militares, incluindo as operações Chumbo Fundido e Margem Protetora. Causas centrais do conflito. Existem várias causas centrais para o conflito. Disputa territorial, ambos os lados reivindicam direitos sobre a mesma terra, especialmente na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Questões religiosas, Jerusalém é um ponto focal das dificuldades devido à sua importância religiosa para muçulmanos, judeus e cristãos. Segurança de Israel, Israel busca garantir sua segurança contra ataques palestinos, especialmente foguetes lançados na faixa de Gaza. Autodeterminação palestina, os palestinos buscam autodeterminação em um Estado independente, enquanto alguns grupos, como o Hamas, têm objetivos religiosos e políticos específicos. Efeito dominó, o conflito é afetado por uma série de fatores, incluindo a influência regional e internacional, que às vezes alimenta as tensões. O conflito entre Israel e Hamas é complexo e multifacetado, com raízes históricas profundas e causas contemporâneas. Compreender sua história e causas é essencial para buscar soluções que promovam a paz e a estabilidade na região. O conflito continua a evoluir, e sua resolução continua sendo um desafio global importante. Teve consequências devastadoras, incluindo perda de vidas humanas, destruição de população, destruição de infraestrutura e sofrimento humano. Além disso, o impasse político e a falta de resolução fazem com que o conflito continue a causar instabilidade alimentar na região. A resolução do conflito entre Israel e Hamas é um desafio complexo que requer esforços de todas as partes envolvidas. Negociações de paz, mediação internacional e esforços diplomáticos são essenciais para encontrar uma solução pacífica e de rigidez. Entenda melhor a guerra entre Israel e Hamas. Hamas não reconhece Israel como um Estado e reivindica o território israelense para a Palestina. O grupo islâmico Hamas, considerado terrorista pelos Estados Unidos e a União Europeia, bombardeou Israel em um ataque surpresa, deixando centenas de mortos. Foram disparados milhares de foguetes de gás em direção a Israel. Militantes armados derrubaram as barreiras israelenses de alta tecnologia que cercavam a faixa, iniciando ataques por terra com reféns. Combatentes também entraram em Israel pelo mar. Em 1947, a Organização das Nações Unidas, ONU, propôs a criação de 2 estados, um judeu e um árabe. Os judeus ficariam com Israel e os palestinos com Gaza e Cisjordânia.
Os árabes não aceitaram o acordo, alegando que ficariam com as terras com menos recursos. No entanto, em 1948, foi criado o Estado de Israel, o que gerou revolta ao lado palestino, resultando na Guerra Árabe-Israelense de 1948. Gaza foi ocupada pelos egípcios. Em 1967, com a Guerra dos Seis Dias, Israel toma o território da Cisjordânia e Jerusalém Oriental, onde estão símbolos religiosos importantes para judeus, árabes e cristãos. O conflito se estendeu com diversos episódios de tensão. Em 1987, ocorreu a primeira intifada, revolta dos palestinos contra tropas israelenses. Em 1993, com os acordos de Oslo foi criada a ANP, a Autoridade Nacional Palestina, para assumir a administração política dos territórios palestinos, mas Israel só deixou a região da faixa de Gaza, em 2005. Em 2012, a ONU reconheceu a Palestina, faixa de Gaza e Cisjordânia, como um Estado observador permanente. Diversas tentativas internacionais para fechar acordos de paz na região fracassaram. Israel mantém uma das forças de defesa mais avançadas do mundo e emprega uma ampla variedade de equipamentos militares em suas operações. O país desenvolvido e adquiriu uma gama diversificada de armas e tecnologia militar. Alguns dos principais tipos de armamento usados por Israel incluem tanques. Israel opera uma variedade de tanques, incluindo o Merkava, um tanque principal de batalha altamente avançado e projetado para a guerra nas condições do Oriente Médio. Aeronaves. A Força Aérea de Israel, IAF, possui uma frota de aeronaves modernas, incluindo caças F-16 e F-35, além de helicópteros de ataque Apache. Mísseis e artilharia. Israel desenvolveu mísseis balísticos de curto e médio alcance, como o Iron Dome, David Sling e Arrow. Eles também possuem sistemas de isolamento térmico. Armas pequenas. As forças israelenses usam armas pequenas, como rifles de assalto Tavor e pistolas Glock. Veículos de combate. Além de tanques, Israel utiliza veículos blindados, como veículos de combate de infantaria, veículos de transporte e sistemas de reconhecimento. Submarinos. Israel possui submarinos da classe Dolphin com capacidade de lançamento de mísseis. Sistemas de defesa aérea. Além dos sistemas mencionados, Israel usa sistemas de defesa aérea, como o sistema Iron Dome, para interceptar mísseis inimigos. Quanto à convocação de soldados, Israel mantém um sistema de serviço militar obrigatório, que se aplica a homens e mulheres a partir dos 18 anos. O período de serviço militar obrigatório varia entre 2 e 3 anos, dependendo da unidade e da função desempenhada. Após o serviço militar, muitos reservistas continuam a treinar regularmente e podem ser convocados em caso de emergência ou conflito. É importante destacar que o serviço militar é uma parte fundamental da sociedade israelense e desempenha um papel importante na defesa do país, considerando a ameaça de conflitos regionais. O sistema de serviço militar obrigatório contribui para a formação de uma das forças armadas mais bem treinadas e disciplinadas do mundo. Já os Hamas é uma organização palestina que mantém uma presença significativa na faixa de Gaza e, em menor medida, na Cisjordânia.